Dando continuidade, o primeiro vídeo foi uma introdução a essa série, e nesse eu quero mostrar um pouco dos detalhes de hardware, né? Os manuais que nós vamos utilizar, as ligações que foram feitas, né, para cada módulo. Então esse aqui, uma apresentação aqui, esse aqui é o meu PLC, a CPU mesmo, certo? O módulo principal aqui, ok? Então aqui, olha, tem uma aparência dele, é um módulo, ele é até relativamente pequeno e ele é modular, né? Vai encaixando as expansões desse lado aqui, do lado, né, da direita para a esquerda, vai encaixando, ok? Então esse aqui é o PLC principal que eu tenho e é exatamente esse código aqui. Então ele é o DVP da família, né? Então ele é da família com as CPUs, com a série SS2 aqui. E o 14 aqui porque eles são 8 entradas digitais e 6 saídas a relé, tá? Porque o código mais completo dele é esse aqui, ó, 11R. Então eles são saídas a relés. Então eu tenho 8 entradas digitais e 6 saídas a relés, ok? Então aqui tá como ele é, né? Aqui uma visão, uma visão isométrica dele aqui, né? Uma perspectiva aqui dele. E aqui é só o detalhamento, então, mostrando. Então eu tenho LEDs aqui, né? O LED aqui é o de Power, RAM e de erro, os indicadores são LEDs, ok? Tá? Quando você alimenta ele com 24, quando está rodando o programa, se tiver algum erro vai acender aqui, ok? Com certeza esses dois são verdes, esse aqui quando acender vai ser vermelho. Eu tenho uma chave aqui, olha. A chave 2 é uma chavinha de run e stop, né? Pra você colocar ele manualmente para rodar ou para parar, ok? Vamos seguir aqui, o terceiro é a porta serial de comunicação onde a gente programa ele através dessa porta. Então tem que ter um cabo especial para isso, né? Porque esse conector é um pouco diferente aqui, tá? Conforme já mostrado no vídeo anterior, ok? Então aqui no 4 ele tem um encaixe, né? Ele tem um encaixe ali por baixo para trilho DIN, ok? Certo? O 5 aqui eu tenho os terminais, né, as terminais de entradas e aqui os terminais de saída, a conexão, esse aqui, ó, certo? E ali do lado aqui não dá para ver por essa perspectiva, mas ao lado eu tenho os LEDs, que são os indicadores, né? Que as entradas estão atuadas ou não, se as saídas estão atuadas ou não, tem um LED alinhado para cada saída, né? Ok? Aqui uma visão lateral do módulo, aqui uma visão lateral do módulo. Então a visão dessa visão que nós não estamos vendo aqui, né, da direita para a esquerda, onde ele tem ali a conexão das expansões, que vai encaixar um conectorzinho que encaixa, então vai encaixando no outro. Aqui eu tenho uma etiqueta, certo? Então seguindo, eu tenho uns furos de montagem, eu tenho uma etiqueta dele. O 9 aqui justamente é a porta de expansão, que eu vou encaixar os módulos de expansão aqui lateralmente. Ele tem essas travas aqui eu abro elas aqui para encaixar o módulo, depois eu fecho quando eu encaixo em expansão para ela ficar presa, ok? O 12 aqui, olha, o 12 é mais lá na lateral dele, então eu tenho aqui a porta RS485, né? Então eu tenho um mais e menos da porta, D mais e D menos aqui, ok? Certo? O 13 são essas travas para abrir e quando eu encaixar a expansão eu travar depois. E o 14 aqui é a alimentação, é o conector para alimentar o 0, o 24 e o ground aqui, ok? Então é isso. Bom, as entradas digitais aqui, ele pode trabalhar no modo Sync ou no modo Source. Então aqui eu só fiz uma ilustração para ficar mais simples, até que no manual está um pouquinho mais complicado assim. Na verdade, as entradas digitais dele, o que são? Os fotoacopladores. Mas pode observar que eles têm, né, internamente desse modelo que tem aqui de fotoacoplador, o que vai, ele tem dois LEDs assim antiparalelo, então ele pode tanto funcionar, né, e no modo Sync e no modo Source, ok? Que nem no modo Sync, o que é? Olha, eu tenho a alimentação dele, normalmente os dois terminais é aquele alimentação lateral dele do 24, ok? Se eu vou trabalhar no modo Sync, então eu pego o 24 e jogo no SS. O SS é o primeiro conector aqui, o SS. Aí como é que é? X0, X1, ok? Então esse é o SS. Então eu venho aqui e jogo aqui o positivo aqui. Então se eu jogar o positivo, é esse LED que vai acender, né? Porque esse aqui vai ficar reverso. Ok, mas aí eu tenho que jogar 0, né? Eu tenho que jogar quando eu pulso a chave, ó. Quando eu coloco a chave, se a chave for normal aberta, quando eu pressiono ela vai jogar 0, vai acender esse LED. Ele vai interpretar que tem nível 1 na entrada agora, mas então no modo Sync, né? Porque eu estou chaveando 0, ok? Ela pode, da mesma entrada, eu posso configurar ela como modo Source. Não é o caso que eu estou configurado. O meu está no modo Sync, tá? Ok?
como eu estava explicando, mas ela pode ser também configurada no modo source. O modo source, então, você tem a alimentação de 24 do modo, pode ver, aí aqui no SS eu jogo o 0, né? Eu jogo o 0, não jogo o 24 igual eu joguei aqui. Então, se eu jogo o 0, é esse LED que vai conduzir, só pode conduzir. E tem que vir agora a chave, o elemento aqui, o sensor, a botoeira, tudo, ela joga o nível 1, né? Aqui a botoeira jogava nível 0, aqui joga nível 1. Então, esse aqui é o source e esse aqui é o sync, ok? Você pode escolher. Então, ele tem um fotocopiador isolador aqui na entrada digital, mas ele pode trabalhar tanto em sync quanto o source aqui, devido a essa característica de eu ter 2 LEDs antiparalelo aqui, ok? Beleza, então agora eu estou focando no hardware que eu adquiri, porque eu vou fazer um curso baseado no hardware que eu tenho, né? Então esse é a CPU que eu estou usando, esse é o PLC que eu estou usando, né? Estou explicando só as características das entradas e saídas dele, tá? Tudo que representa cada elemento aqui, né? Agora eu vou para as saídas digitais dele, né? Nós vimos as entradas ali, ó, as saídas digitais. Saídas digitais dele, na verdade, nesse modo, são a relés. São a relé, ok? Então aqui tem assim, na verdade, ó, ele divide em 2 grupos de 3 e 3. E tem um C0, um comum para um primeiro grupo, né? E o C1, que é o comum para o segundo grupo. Contato de relé, contato seco, né? Então as saídas são assim, ó, são relés. Internamente, quando vai jogar nível 1, lá o PLC vai atuar a bobina de um relé lá dentro do modo e ele vai fechar os contatos aqui, né? E aqui a parte externa, então ele recomenda aqui são as recomendações de proteção, né? Se eu tenho uma bobina, colocar um diodo aqui para força contra eletromotriz, enfim, se eu tiver, depende se a carga aqui fosse uma carga AC, eu posso colocar um snubber, né? É recomendado colocar um snubber, um RC aqui em paralelo para dar uma amortecida. Isso aqui são dicas de proteção externa, né? Como eu posso ligar, ok? Mas são contatos, são tudo contatos. Aqui também é um exemplo de como, isso aqui só os contatos, como pode estar ligado, que nem, olha, eu joguei aqui no comum, né? Aqui é um botão de emergência, eu joguei um positivo, né? Joguei um positivo aqui, pode ser dos 24, jogou um positivo. Então quando esse relé atuar, ele vai jogar positivo desse lado, e do outro lado eu tenho negativo, né? Então quando esse relé Y0 atuar, ele vai jogar o positivo, fechar o contato, e o outro lado já está com negativo, o comum aqui é negativo, então essa carga vai atuar, essa piloto vai acender, ok? Do outro comum, né? Ele está jogando um exemplo que eu posso ter uma fonte, como ele tem comum separado, eu posso ter uma parte DC e uma parte AC. Aqui uma parte AC, olha, jogou uma fonte AC, botão de emergência, chegou no comum. Então, de um lado eu tenho um fase, nesse aqui se fosse o neutro, né, ok? Ou fase, e aí o que ele recomenda, né, como é AC, recomenda o snubber, né, em paralelo aqui com a carga que eu vou acionar, ok? Aqui são as bobinas e tal. Então, assim, só uma representação de como é. Eu não estou usando, né, no meu caso, eu só tenho 3 pilotos para acionar e eu não estou usando os relés. Vocês lembram aqui que eu expliquei e vão ver melhor agora na sequência. Eu estou usando o módulo de expansão de transistor para acionar meus três pilotos que eu tenho só. Então, isso aqui está disponível ainda, minhas saídas estão todas liberadas ainda. Conforme o curso a gente for querendo, ampliando aqui as simulações, eu posso estar agregando mais aqui elementos aqui. No momento está vazio, né? Eu estou usando isso aqui, não estou usando no momento esses relés, ok? Bom, o meu módulo de expansão é esse aqui, ó. Meu módulo de expansão é o DVP16SN, né? Então são 16 saídas, por isso que é 16 saídas a transistor, tá? E quais são os tipos? Aqui estão os modelos, ó. Então o 16SN é esse aqui, ó. Então ele é sync, transistor é sync, só que ele tem é possível 2 módulos, um para 8 saídas ou para 16. Então os sync são esses 2 módulos, eu só selecionei o meu de 16 aqui, ok? Então são 16 saídas, né? Ok? Que tem nesse módulo. E aqui representa, né? Então exatamente esse módulo meu é um módulo sync, é esse aqui, porque o código bate aqui, ele é sync, eu vou explicar. Isso aqui é a ligação do modo sync. Então lá nesses conectores aqui de saída, esse primeiro superior aqui é o up, chama de up. Essa é a nomenclatura dele, depois vem Y0, Y1, tal. Esse primeiro aqui ele chama de ZP0 e o último aqui ele chama de ZP1, né? O ZP aqui é a parte do comum aqui que ele ligou. Então no modo sync é essa ligação que eu fiz também. Então eu pego o 24 lá no caso, jogo no up, ok? E lá no ZP eu jogo o meu comum aqui da minha fonte, né? Então, obviamente, quando o transistor chaveia, ele vai jogar positivo. Ele joga negativo porque ele é sync, mas aqui o positivo já está em comum do outro lado, ó. Eu tenho essa bobina de eleger o positivo vindo aqui, ó, no botão de emergência, que normalmente fica fechado. Ó, a parte comum que vai na carga sempre é o positivo. Como ele é sync,
e ele está internamente chegando com 0 aqui, ele vai chavear 0 para acender, ele vai chavear esse outro lado aqui, porque ele é sync. Então dessa forma que eu estou trabalhando com ele, ok? No modo, ele é o modo sync, então tem que fazer essa ligação no modo sync. Eu jogo positivo nas cargas, sempre mantendo o positivo, e aí quando a saída atua, ela joga 0, ok? Né? Essa ligação que é feita, ok? Então aqui, olha, eu fiz a ligação, peguei as imagens do que eu conversei, isso aqui é o meu painel, então as entradas aqui no meu painel vão para o PLC, para o principal, certo? Então aqui aquele meu SS, né, desse módulo chama SS, que pode ser 5 ou Source, eu jogo 24, aqui é o X0, aqui é o X1, X2 são onde eu liguei, né, o X0 botão de emergência, X1 tá deslocado aqui porque tá em perspectiva, né, mas esse aqui é o X0, esse aqui é o X1, ok? Então tá aqui as 8 primeiras entradas digitais, mas eu só uso 6, né, de 0 a 5. Então o X0 vem aqui, o X1, e olha só, então aqui nas botoeiras já está ligado o 0, né? Quando eu aperto, né, a botoeira de emergência sempre fica mandando um aqui para cá, então esse canal sempre fica aceso, né? Quando eu pressiono o botão de emergência ele vai abrir. Esse botão aqui é o normal fechado também, desliga, fica sempre mandando o 0 aqui, então fica atuando, né? Porque eu tenho um lado lá, eu tenho aqui, tá ligado também no modo sync aqui na entrada, ok? Então esse é o meu botão X2, ele é um botão normal aberto. No normal aberto ele está ligado aqui no X2, no terceiro ou no X2, mas ele fica com o LED apagado porque eu não estou contato normal aberto. Esse aqui é o contato normal aberto, esses aqui estão, depende da posição da seletora também vai estar aberto ou fechado, né? Então como eu liguei, é dessa forma que eu liguei. Como meu cartão de expansão é o segundo ali que eu encaixei, eu fiz essa ligação. Então ele tem aqui um chamado UP, né? Aí eu falei para você, ó, ZP0 e ZP1. Os ZPs eu ligo o comum aqui, né, da fonte, ok? Do 24, liguei os comuns. Aqui eu liguei o 24, ok? Então aqui então sempre vai ter o positivo já nas minhas pilotos, e aí quando eu chaveio, porque como ele é um modo de expansão, apesar de ser o rótulo X0, mas ele é o 20 aqui na verdade, é o 20, 21, então porque ele está no modo de expansão e ele é rotulado como o segundo aqui, tá? Ok? Então tá aqui, ó, a minha lâmpada vermelha, o piloto vermelho está aqui no Y0, que é o 20, aqui a lâmpada verde no Y1, que é o 21, né? Para o programa ele é o 21, a minha lâmpada laranja vai estar aqui no Y2, que é o 22, ok? E aí para acender ele vai jogar ela para o 0, porque o positivo está sempre nela, ok? Conforme eu já havia demonstrado, então o positivo está sempre ligado e ele está no modo sync, ele é o modo sync, a transistor é sync, então ele joga o 0 para acender, né? Então é assim que está ligado, só para mostrar como eu liguei as cargas. Eu tenho aqui meu terceiro módulo, né? Que é o meu módulo de entradas e saídas analógicas. Ele tem 4 entradas analógicas, e 2 saídas analógicas. Mas eu não estou usando, mas são essas ligações possíveis, né? Eu ainda não estou usando, conforme a gente for avançando na programação, quando for fazer uma aplicação aqui analógica, eu vou colocar potenciômetros, posso instalar definitivo no painel, mas por enquanto não está ligado, depois a gente vai fazendo juntos isso. No momento está desligado, só estou explicando. Essas são as possíveis, ó, são as entradas, pode ser tensão, pode ser de menos 10 a 10 analógica, corrente pode ser de menos 20 a mais 20 miliamperes, ok? Então são as possíveis ligações aqui, e aqui a parte de saída, né? Então ele tem o canal, ó, CH1 até o CH4, né? Aqui só representa 2, mas ó, tá como se for de CH1 a CH4, 4 canais de entrada, e aqui o CH5 e CH6, os 2 canais de saída. Então ele pode sair de 0 a 10, né? Ok? E pode sair de 0 mili a 20 miliamperes aqui. Então não vou me estender aqui mais, porque eu não estou usando esse módulo ainda, só para a gente. São os hardwares que eu tenho aqui. O programa que nós vamos usar, o programa é esse WPL Software. Então a Delta disponibiliza 2 softwares, esse ISP Software e esse aqui. Então eu selecionei o que nós vamos estar usando, é esse aqui, ok? Então ele tem o Download Center aqui na própria. Então se você vem na internet aqui, ó, você pesquisa aqui o Download Center, Delta Download Center, você seleciona os produtos aqui que é automação, você seleciona software, manuais, tudo está disponível, ok? Tudo está tranquilo. Então o software que eu instalei é esse WPL Software, essa versão 2.52, ok? E aqui são as documentações, né, que nós usaremos, que está disponibilizado ali no GitHub, mas vou sempre seguir, né, datasheets, eu gosto de seguir, então esses são os principais
documentos que a gente vai usar inicialmente aqui para poder estar começando com a programação, para tirar alguma dúvida de hardware e tal. Então são esses documentos, ok? Então aqui já encerro esse vídeo fazendo essa apresentação do hardware agora, né? Eu fiz uma introdução no vídeo anterior, essa apresentação do hardware, e depois nos próximos a gente já começa a entrar no início de programação, né? Ver o software como já... De forma intuitiva a gente vai caminhando junto, fazendo os programas, já vai entendendo como o software também trabalha, né? Que eu vou fazendo, explicando um pouco dos conceitos do PLC, os conceitos aí de programação também, ok? Então agradeço a atenção, muito obrigado.